Já a acelerar o processo de recuperação plena desta dupla de jogadores que, em condições normais, tinham sido titulares da equipa do Benfica até aqui. Veremos se vão recuperar os respectivos lugares. É verdade, é um sinal mais, porque a recuperação realmente do Rafa e do André Almeida está a 100%, e é importante nesta altura. Portanto, vamos fechar mais 2 jornadas a primeira volta e é preciso realmente que todos os jogadores, todos os atletas estejam preparados e, sobretudo, o Bruno Lage possa contar com eles todos. O Rafa, que está ali no período de recuperação, enfim, no aquecimento com o André Almeida, é para já, fica assinalado também esse registro. Estamos com cerca de 5 minutos de aquecimento dos jogadores do Benfica, para já com a integração de 2 jogadores que têm estado baixa, o que António Veloso não deixa de ser também uma notícia. Já era mais ou menos expectável que eles voltariam, mas provavelmente não se esperava que estivessem já aqui hoje no campo. É para já uma notícia muito importante para o que aí vem para o Benfica, a recuperação de Rafa e André Almeida. Sim, de facto é uma boa notícia que quer André Almeida, quer Rafa estarem aptos, e se não estivessem aptos não estariam a fazer o tipo de aquecimento que os outros, inclusive, estão a fazer. Em relação a estes dois, ao Zivkovic e ao Jota, naturalmente podem estar tocados daí que estão a fazer o treino à parte. Portanto, é uma situação normal. De resto, todos os outros estão aptos para poderem participar no treino esse que é um treino normal que antecede daqui a 2 ou 3 dias um jogo, naturalmente que são boas-vindas. Chama a atenção para o facto de Rafa se ter lesionado no jogo frente ao Lyon no dia 23 de outubro, portanto ele está há mais de 2 meses de fora, tal como o Chiquinho teve uma lesão muito similar. Acabou por antecipar o regresso ao campo, pelo menos está a treinar já aqui de chuteiras e no relevado. Falava-se em 3 meses, 4 meses, a verdade é que ele já está aqui ao fim de pouco mais de 2 meses. Tinha feito até ali 843 minutos, 4 golos e 12 jogos. De resto, ele lesionou-se num jogo onde estava a ser o melhor em campo em 20 minutos, e até marcou um gol que foi aqui na Luz, frente ao Lyon, naquela baliza onde, mais perto da qual os jogadores estão a treinar nesta altura. Sim, sem dúvida. O Rafa tinha vindo a fazer grandes exibições, estava num momento de forma extraordinário. Isso já está a treinar, naturalmente, que já houve uma pré-adaptação antes do treino, porque os jogadores, quando vêm de uma lesão considerada grave, não entram logo no treino a 100%, cada treino vão aumentando um pouco mais, e eu acho que neste momento ele está preparado, assim como o André Almeida, para poder ajudar a equipa a conquistar a vitória. Ele não esteve em 14 jogos, estava aqui a fazer as contas. Desses 14 jogos, desde esse jogo com o Lyon, 23 de outubro, o Benfica só perdeu uma vez, foi precisamente em Lyon, em França. De resto, empatou com o Leipzig, empatou com o Covilhã e com o Vitória de Setúbal na Taça da Liga, mas foi uma série onde o Benfica, apesar de tudo, conseguiu resistir à ausência de um jogador tão importante quanto o Rafa, que falhou 14 jogos em pouco mais de 2 meses, mas é um autêntico reforço, José Luís. Rafa é um jogador preponderante também para o que aí vem na temporada. Sem dúvida nenhuma, o Rafa é um jogador diferente, dá realmente uma qualidade à equipa também diferente, e é um jogador rápido, é um jogador que este ano tem feito, realmente tem criado golos, tem assistido para golos, e sobretudo é um jogador que está a ter uma finalização muito melhor que aquilo que tinha. Eu penso que o Rafa e o próprio André Almeida também é um jogador que também é importante, e é um jogador que faz falta à equipe, e aquilo que eu disse há pouco, todos os jogadores neste momento, nesta altura, são precisos todos, e penso que o Benfica está-se a preparar realmente para uma segunda volta muito difícil, porque temos a UEFA Cup, temos Taça de Portugal, e portanto os jogadores é fundamental estarem todos em condições. O jogador que atuou no lugar de Rafa foi Servi. Servi fez até agora, nesta época, 14 jogos pela equipa do Benfica, 13 como titular, marcou 2 golos, já tem mais de 1000 minutos. No campeonato tem 7 jogos como titular, tantos quanto o Rafa. Portanto, eles dividiram a titularidade do campeonato em 14 jornadas, 7 para cada um. É uma luta também interessante, que há uns tempos qualquer pessoa diria que o Rafa não dava hipótese, não é? Mas neste momento o Servi está muito bem. Sim, sem dúvida que é muito importante que qualquer um dos jogadores esteja sempre preparado para poder entrar quando for necessário. E o Sérvio teve a oportunidade, assim que o Rafa se lesionou,
entrou e acabou por agarrar o lugar, e agora é a vez do Rafa se preparar e mostrar ao treinador: só estou pronto para dar o meu melhor, e tenho que fazer melhor, naturalmente, estando em condições, naturalmente, que eu irá fazer. Será interessante, José Luís, ver o que é que o treinador do Benfica vai fazer nesta altura. O Rafa e o Sérgio são jogadores diferentes, cada um com as suas qualidades. Desculpa lá interromper, há um que defende em termos melhor do que o Rafa. O Sérvio defende melhor que o Rafa. Tem essa particularidade, quando perde a bola, vem defender. Mas o Rafa desequilibra mais. Exatamente, enquanto Era o Rafa, eu queria em termos chegar aí ofensivos... mesmo. Eu queria chegar, o Sérvio é diferente do Rafa, o Rafa é diferente do Sérvio. Porquê? O Sérvio é um jogador que tem qualidade, é um jogador que dribla bem, é um jogador que procura sempre as linhas, é um jogador que sabe jogar no interior, e é um jogador que, sobretudo, também ajuda em termos defensivos a equipa. E não há dúvida que o Sérvio é um jogador que talvez equilibre mais a equipa. O Rafa é um jogador que desequilibra em termos ofensivos. E, portanto, é um jogador que não é, portanto, na gíria do futebol, é um jogador que não gosta de defender. Não, as características do Rafa em relação ao Sérvio é completamente diferente. Digam-me só, porque vocês estão aqui também para ajudar um pouco a situar as pessoas lá em casa. Eu gostava de sublinhar que de um lado estão os guarda-redes na parte sul do Estádio da Luz, no relevado da parte sul, com o Fernando Ferreira, o treinador do guarda-redes, estão Odisseus Vlachodimos, Ivan Zlobin e Miles Vilar. Do outro lado estão os jogadores de campo, que estão divididos em 2 grupos, sendo que em cada grupo há jogadores que vestem coletes brancos, castanhos, amarelos e de vermelho. Portanto, são equipas diferenciadas. Muita gente olha para aquilo e o que é que está a ver ali? Estão a fazer o meinho. Os três estão com coletes castanho, estão no meio, e quando apanham a bola, saem e entram os outros 3 com os coletes diferentes. Isto obriga também, no fundo, para além do aquecimento, serve também para treinar a pressão, o toque de bola rápido quando os jogadores são pressionados, não é? Portanto, são vários os momentos de jogo que estão aqui a ser trabalhados num simples exercício. Verdade, Helder, porque nós vimos ali um aquecimento curto para preparar já o organismo para outros exercícios, e este segundo exercício realmente é um meio, como o Veloso disse, e muito bem, com 2 equipas, são 3 equipas, uma delas está sempre no meio e tem que recuperar a bola o mais rapidamente possível. Portanto, é um exercício que tem jogo no meio, porque há pressão, há o jogar rápido, há o pensar rápido, e portanto é um exercício que hoje em dia também é um jogo. E aquecimento ao mesmo tempo. Exatamente. Aqui está este grupo onde estão Nuno Tavares, Tomás Tavares, Ruben Dias, Samaris, também creio que o Ferro está também ali. Aqui de costas creio que é o Caio Lucas, não é? Depois Rafa, também neste grupo deste lado, Pizzi, como dizia o José Luís. Portanto, este é um dos grupos. Do outro lado, a fazer rigorosamente o mesmo, estão os restantes jogadores. Vamos só dar um salto até à bancada. Karina Bento, o que os adeptos estão a achar do treino? Eu acho que os adeptos estão a gostar, mas vou mesmo passar a perguntar, boa tarde, o que é que está a achar deste treino? Muito bom, muito bom. Já para começar, com o primeiro do ano, está muito bom. Está aqui bem perto dos atacantes, normalmente são os jogadores que têm, ou que fazem mais curiosidade aos adeptos. Já os tinha visto tão de perto? Já várias vezes até. E o que é que está a achar deste treino? Agora, neste momento, eles estão ali a fazer aquilo que se costuma chamar de meioinho, não é? É, meinho, exatamente. Está a ser interessante, Muito bem. Muito bem, muito obrigada. Aqui é um adepto de poucas palavras, vou tentar aqui falar com mais alguém. Boa tarde, como é que está a ver este treino? Boa tarde. Estou a gostar. Acho que estas iniciativas fazem falta. Relativamente àquilo que estamos a ver agora aqui no treino, consegue aferir mais de perto, pelo menos, a condição física dos jogadores. O que é que lhe parece esta equipa neste momento? Estamos para ganhar. É só isso. Estamos em forma. É para ganhar. Este Benfica, para si, está em condições de ganhar tudo aquilo que ainda falta e as provas todas em que está incluído? Acho que não podemos exigir mais do que aquilo que está a passar. Temos equipa para ganhar, pelo menos, e na Europa para fazer uma boa figura. Muito bem, uma boa figura na Europa e também campeonato nacional é aquilo que os adeptos mais ambicionam. Aqui uma senhora muito atenta, vou falar consigo porque a senhora desvia-se para um lado e para o outro, está muito atenta a este treino. Estou, é o primeiro e vim fazer a vontade aqui ao filhote. Ele é que é todo doido por isto
E a senhora, o que é que está a achar desta proximidade com o jogador? Não, é ótimo, é ótimo. Para mim vinha todos os dias. Todos os dias eu vinha. Eu gosto muito do Benfica. Falar então ao filho, que é um entendido da família, saber então como é que está a ver este treino, esta análise técnica, o que é que acha? É bom para eles e para nós, adeptos, que podemos ver o trabalho deles, acompanhar o trabalho deles sempre, e é bom, assim, temos o contacto com eles, são bons jogadores e é para fazermos nós campeões. E é também é importante para os adeptos perceberem aquilo que está por detrás dos fins de semana, não é? Que só veem o jogo. O trabalho deles, a intensidade, o esforço, a entreajuda deles todos aqui em estádio, é para nós vermos o trabalho deles não só ao fim de semana, mas durante a semana também têm muito trabalho. Muito bem, muito obrigada. Não só os jogadores, mas também a Bruno Lage, que há pouco se deslocou mais próximo aqui desta bancada e mereceu naturalmente um grande aplauso dos adeptos que gritaram também pelo treinador do Benfica. Numa altura em que os jogadores estão também a preparar uma fase onde, José Luís, será possível agora observar um momento onde os adeptos mais gostam, que é uma parte em que se conseguem recriar aqui momentos do jogo. Não é? Sim, é verdade, Hélder. Sobretudo, há aqui uma troca, portanto, estamos a ver ali o Ruben, o Ibuí, o próprio André Almeida a trocarem a bola, trios de jogadores a fazerem passos curtos e, portanto, também é um exercício que vai dar continuidade realmente, portanto, ao treino e, portanto, é uma, não direi uma tranquilidade em relação ao exercício, mas é preparar os jogadores já para uma certa exigência que o treino também merece, porque é claro que o jogo está próximo, no sábado, e, portanto, são já exercícios também preparados em relação ao jogo no próprio sábado contra o Vitória de Guimarães. Estávamos a observar precisamente no boletim clínico do Benfica, só para dar essa informação, Jardel com uma lesão muscular na perna direita, Rafa e André Almeida, temos de estar a falar deles, estão em processo de reintegração, Jota está com um estiramento na coxa direita, por isso está a fazer corrida ao lado de Zivkovic, que está com uma infecção respiratória, por isso mesmo também não está nas melhores condições, portanto está aqui apresentado o boletim clínico do Benfica, com um problema respiratório, uma infecção respiratória do Zivkovic, a tal questão que já há pouco referimos do Jota, e a reintegração de André Almeida e de Rafa. Portanto, há pouco falámos sobre o Rafa e sobre o Sérvio que o substituiu. Eu gostava também, José Luís, de falar um pouco sobre Tomás Tavares e sobre André Almeida, que vão lutar pelo lugar que tem sido André Almeida até aqui. André Almeida tem 11 jogos e 1 golo, 9 deles no campeonato, 9 jogos e 1 golo na Liga Portuguesa. O Tomás Tavares tem 15 jogos, 2 como titular no campeonato, mais 3 como suplente utilizado. Nos últimos 6 jogos, quem jogou desde 30 de novembro, quando se lesionou o André Almeida, foi o Tomás Tavares. E o miúdo esteve muito bem na equipa. E eu até vou começar agora aqui pelo Veloso, porque ele foi lateral direito e sabe muito bem o que é isto. E vocês sabem muito bem o que é isto, porque nós estamos a falar de um jogador consagrado como é o André Almeida, não é? Um dos mais titulados da história do Benfica, com muitos anos de casa. E estamos a falar de um miúdo que está a chegar, mas que está a dar conta do recado. E a questão aqui é como é que se vai desatar este nó. Porque o André está aí a chegar e o miúdo está muito bem. São situações perfeitamente natural e uma dor de cabeça para o treinador. Porque, de facto, o Tomás Tavares entrou a substituir o André Almeida quando se lesionou e até à data tem cumprido e bem o seu lugar. Claro, no primeiro jogo não foi tão consistente, mas depois, a partir daí, libertou-se e começou a fazer aquilo que ele sabe fazer bem. Não vamos dizer que é o André Almeida, não é. O André Almeida tem, em termos de experiência e os jogos que tem, fazem dele, de facto, um titular indiscutível, mas é uma dor de cabeça para o treinador. Porque o André Almeida agora tem que começar a jogar para recuperar o seu ritmo, etc. E quando recuperar, naturalmente, que o treinador vai pôr a jogar. Porquê? Porque a experiência do André Almeida não é a mesma que o Tomás Tavares, portanto tem muito mais experiência e isso também conta bastante, não é? A minha opinião em relação a esta dupla de laterais, eu penso que realmente o futebol é o momento, e o Veloso ficou aqui certas situações, mas acho que neste momento o Tomás Tavares está num bom momento de forma e vai ser difícil, Hélder, na minha
expectativa e naquilo que eu estou a ver, o André Almeida assumir, se calhar, o titular neste momento na equipa, porque o menino está a crescer, nota-se uma evolução grande nestes jogos que fez. É um jovem jogador que tem uma qualidade ofensiva muito grande, vai criar, claro, equilíbrio defensivo, mas neste momento o menino, para mim, está a corresponder e, portanto, vai ser titular no próximo jogo em Guimarães. De resto, o André Almeida falhou 6 jogos, lesionou-se a 30 de novembro, portanto mais de um mês de paragem, cerca de um mês de paragem. Vamos ver se ainda é cedo para voltar, mas como o Veloso acha que portanto, para a opinião do Veloso é que o André Almeida estará mais perto depois de regressar e agarrar outra vez o lugar. O Zé Luís desconfia um pouco dessa perspectiva. É também uma forma interessante de olhar, porque são duas opiniões diferentes sobre o mesmo tema, o que é bastante também rico para quem está lá em casa. Não quer dizer, desculpa estar a interromper, que o André Almeida neste momento não está a 100%, mas daqui talvez, se calhar, a 2 semanas ou 3 esteja mais bem preparado. Que há pouco o Veloso se estiver, agora de imediato não. A questão é que não há muito tempo agora com os jogos que aí vêm, não há jogos fáceis. Exatamente, portanto é importante acelerar a recuperação do André Almeida, o próprio Rafa que já foi falado, mas neste momento, ao contexto do momento de forma de jogador, eu penso que o menino está em condições de continuar a ser titular. Pois é, Luís e Veloso, em relação ao momento do treino que estamos a ver, voltem lá outra vez a elucidar aqueles que estão lá em casa. Pronto, isto é um treino com posse de bola, quem ataca. Espaço maior. E quem defende, quando ganha a bola, tenta chegar ao meio campo daqueles que estão a fazer a posse de bola. Os desse lado estão a fazer posse de bola com o objetivo da baliza, e os outros, quando a conquistam, tentam chegar aqui ao meio campo sem que os de vermelho consigam apanhar a bola. Portanto, isto é espaço curto, não é, José? Exatamente, é um espaço maior, portanto, é duas equipas que estão no interior desse espaço, uma terceira equipa que é o jogador de apoio às duas equipas que estão a fazer a posse de bola, e, portanto, aqui vê-se que é uma posse de bola rápida, ativa, é uma posse de bola com suporte nas linhas, que é a terceira equipa que está fora, e depois a equipa que não tem bola é obrigada a pressionar para ganhar a bola. Agora ouviu-se este burlar, porque aqui do outro lado estão os guarda-redes a treinar, e houve ali um momento onde o Sevilar fez a bola passar por entre as pernas do Odisseias e provocou este burlar do lado do treino dos guarda-redes, que também estão aqui em grande atividade, e agora até fez ali uma continência para a bancada o Ivan Zlobin, numa altura em que os guarda-redes também se preparam à margem dos outros jogadores. Odisseias, que tem 21 jogos, Zlobin tem 6 jogos nesta época, Sevilar tem jogado pela equipa B do Benfica, portanto ainda não atuou pela equipa principal do Benfica, ao contrário dos outros anos, nos 2 primeiros, mas para já, ainda ontem, foi muito elogiado o Odisseias, que evoluiu muito esta época. Ele está um guarda-redes muito melhor, sobretudo no controle da profundidade a sair da baliza, está muito melhor. Pelo aquilo que foi dito e aquilo que disseram sobre o Odisseias, e eu lembro perfeitamente, na pré-época, com o Odisseias que ia sair, que o Benfica ia contratar um novo guarda-redes. Portanto, eu penso que o Odisseias é um jovem ainda guarda-redes, é um jogador que vai evoluir ainda muito mais, mas é um guarda-redes que neste momento também já está a ter uma maturidade diferente da época transata, e portanto tem todo o sentido realmente do Odisseias neste momento estar num bom momento. Bom, de facto, o Odisseias não deixa de ser um bom guarda-redes, até por não estar a jogar. O facto é que quando ele chegou, depois teve o guarda-redes, o Odisseias agarrou o lugar, e o Sevilar teve que começar a treinar, e neste momento só está à espera que haja uma oportunidade, que não é fácil para os guarda-redes ter essa oportunidade. Numa altura em que estamos com 25 minutos de treino, há agora uma pausa para que os jogadores possam beber água. José Luís, um treino passa sempre com bola, apenas 5 minutos de aquecimento. Eu estou a ver este treino e já vi vários contigo no Seixal, e o Veloso está aqui neste momento e não pode desmentir isso. Eu vejo um bocadinho este treino também do tempo do Erickson, que a gente fazia
também Era tudo com bola. Era tudo com bola e havia pausas de 1 minuto, minuto e meio para beber, então entrar novamente no novo exercício. Portanto, isso faz-me também lembrar um pouco isso. Com ritmo, com muito ritmo, bola sempre, porque não há ninguém que jogue sem bola. Portanto, todo o exercício é feito com bola, curtos e com a recuperação também muito rápida, para estar sempre disponível para poder responder. Neste momento, os olhares viram para os ecrãs gigantes onde há mensagens do Benfica. São mensagens de ano novo para os adeptos, que naturalmente retribuíram com aplausos os votos deixados por alguns dos jogadores do Benfica. Viajamos até ao encontro da Karina Bento, que está na bancada a assistir a este primeiro treino do Benfica em 2020. Treino aberto com 22 mil adeptos no primeiro dia de 2020. Adeptos esses, Hélder, que têm estado muito atentos ao treino, muito atentos, muito emocionados, sempre a aplaudir a equipa. Portanto, tem sido uma tarde muito bem passada para todos aqueles que vieram até cá. Eu aqui estou junto a um cartão que diz: Comandante Pizzi, dá a tua camisola para eu levar para Bragança. Este senhor, presumo, boa tarde, vem de Bragança, não é? Venho de Bragança, sim senhora. Saúde de cabeça boa, mesmo da terra do Pizzi. Encontro-me muitas vezes lá com o pai, o Fernando, e sou amigo do Fernando, o pai. Portanto, não podia faltar esta ocasião de estar mais próximo. Eu praticamente estou aqui sempre aos jogos todos. Vou e venho, mas nunca, é raro falhar um jogo. Tenho um rei de passo total e estou cá presente totalmente, sempre. Queria também levar esta camisola do Pizzi. Aliás, o Pizzi já me prometeu já há bastante tempo. E é só que eu nunca tive a ocasião de me encontrar com ele e então estou à espera que ele me traga. Está na expectativa que ele consiga ver este pedido aqui escrito. Sim, senhora, com certeza, com certeza, com certeza. Muito bem, vou dar aqui voz também a mais uma jovem que há pouco queria falar. Boa tarde. O que é que a trouxe aqui esta tarde? O amor que eu tenho pelo este clube. Quando é que nasce este amor? Desde pequenina, desde os 4 anos. E para si, o que é que significa hoje estar aqui no treino? É uma maneira de começar melhor 2020 e para acompanhar os nossos campeões. Muito obrigada. E agora estes aplausos, Hélder, é porque a equipa trocou, os guarda-redes vieram para este lado, a equipa foi para o outro e naturalmente agora a ouvir-se também os adeptos todos a gritar, porque todos querem ver mais de perto os campeões nacionais e portanto houve também no planeamento do treino, presumo eu, este cuidado de fazer as coisas de forma a que todos tenham direito a ver a equipa do Benfica um pouco mais de perto. Eu vou aqui tentar falar mais com o senhor que também está aqui muito atento. Boa tarde, o que é que está a achar daqui do treino? É a primeira vez que estou a assistir e estou a gostar. Nunca tinha assistido, é a primeira vez que estou a gostar. O que é que acha do treino? Depois de ver no campo aquilo que acontece aos fins de semana, como é que imaginava que era o treino do Benfica? Tinha uma ideia que é mais ou menos o que está certo. Já tinha visto no Seixal, eu sou lá vizinho e no Seixal já tinha visto. Aqui no Estádio da Luz é que é a primeira vez durante a época que isto acontece, um treino aberto a meio da época. Bruno Lage também aqui a querer aproximar ainda mais os adeptos da equipa. Acha que neste momento se vive esta união plena entre adeptos e Benfica? Eu penso que a ideia de ser o treino aqui aberto, eu venho cá ver os jogos todos, mas penso que ser o treino aqui porta aberta no início do ano, penso que seja mais uma aproximação com o adepto, tenho essa ideia. Muito bem, muito obrigada. Uma aproximação que, daquilo que tenho aferido junto das bancadas, está a ser conseguida com o máximo sucesso. Todos aqui muito contentes em ver os jogadores um pouco mais de perto. Decorre este treino do Benfica e com também muitas manifestações das bancadas, porque os adeptos estão a gostar do que estão a ver neste treino. Onde os jogadores estão aqui divididos por posições, com alguns momentos de combinação para situações de finalização. É verdade, Helga. Os guarda-redes foram divididos, portanto é um guarda-redes, está o Zlobin numa baliza, está o Sevilla noutra e o Odisseia continua a fazer os exercícios, portanto, de aquecimento. Vê-se aqui os jogadores já nas suas posições reais do próprio jogo,
e portanto são combinações defensivas, são combinações atacantes e sobretudo é um jogo que o Seferovic, a gente está a ver aqui, está a pressionar num dos defesas, a bola roda para o outro lado, o Chiquinho continua a fazer pressão, portanto isto é um treino realmente com o jogo em vista. Um treino onde há aqui várias situações de jogo que naturalmente são preparadas, inclusive as combinações, como já vimos aqui, nas movimentações dos jogadores e depois na forma como os jogadores tentam pressionar logo quem tenta sair para o ataque. Portanto, é aqui que começa também essa preparação do momento de produção da equipa. A preparação é do momento em que o adversário sai da sua área da baliza e a pressão, ganhando a bola rapidamente, pressionar o adversário a defender também e, no fundo, e acabar com a finalização, que é esse o objetivo. Agora ouviu-se como se de um gol de um jogo se tratasse. Este por lá nas bancadas continua a correr Zivkovic à parte, também Jota a fazer o trabalho de recuperação, está com uma lesão. Por outro lado, já vimos também Jardel sair mais cedo e estão completamente reintegrados André Almeida e Rafa. Já aqui fizemos referência em relação ao regresso de dois autênticos reforços para este arranque de ano no civil. André Almeida, um dos capitães do Benfica, que falhou os últimos 6 jogos, e Rafa Silva, que falhou os últimos 14 jogos do Benfica. Muito se tem comentado também sobre algumas saídas no plantel do Benfica. Alguns jogadores que têm estado nas páginas dos jornais estão aqui a treinar tranquilamente, numa altura em que também o Benfica aguarda a chegada de Julian Weigl, que deverá chegar nas próximas horas a Lisboa para fazer testes médicos e ser depois apresentado. Isto vem trazer naturalmente maior competitividade à equipa do Benfica, não apenas olhando apenas para os jogos, é também para os treinos, não é? Porque é aqui que começa a competitividade entre os jogadores. É verdade, vocês que jogaram. E é importante realmente, portanto, a contratação de jovens com talento, com grande competência, e o Julian Weigl é um jogador realmente, além de ser jovem, é um jogador já com uma grande experiência e, portanto, e o Benfica, aliás, o Bruno Lage sempre disse, cria realmente um plantel competitivo e o Benfica está no bom caminho e, portanto, é mais um jogador que vem fazer mais uma opção para o Bruno Lage e, sobretudo, dar mais competitividade ao grupo de trabalho. Os adeptos vão celebrando cada gol como se de um jogo se tratasse, mas estamos a ver aqui também vários momentos do jogo num só exercício, com Servi, creio que é Chiquinho, Seferovic e Jetson com o colete amarelo, não é? Depois estão André Almeida e Tomás Tavares no corredor direito, certamente para depois saírem para situações de cruzamento, não é? E não apenas nisso. São integrados, vai mudando, com Feza, Ferro, Ruben Dias e lá do lado esquerdo, creio que há Grimaldo, cá está o Grimaldo, que vai observando também o desenrolar do momento em que aparece o Tavares com a bola e ele espera, portanto cada um dos jogadores das suas posições vão tendo a oportunidade de fazer o mesmo exercício. Aliás, aqui, Helder, são três equipas. São três equipas. Há um sentido aqui que é, e a gente está a ver aqui o treino, portanto, vê-se a intensidade com que as jogadas são interpretadas pelos jogadores, a intensidade do próprio treino e, sobretudo, a velocidade também de execução. E, portanto, é isso que se está a ver aqui neste momento no treino. Com as tais 3 equipas, não é? 3 equipas, 2 delas pressionam a que está a sair e depois da finalização inverte o processo. A equipa que estava a atacar passa a defender, com uma delas depois a atacar. Aqui muitos aplausos para o golo de Caio Lucas, que está aqui nesta equipa de roxo com RDT, também com Tyrone Eboi e Florentino Luís. Claro. Depois de branco, Rafa Silva, Vinícius Pizzi e David Tavares. Isto toda a gente ataca e toda a gente defende. Porque é o objetivo, porque num jogo não pode estar-se a limitar só a defender ou só a atacar. Portanto, tem que ter as duas vertentes e todos os jogadores têm que estar preparados para fazer de igual forma. Porque acaba por ser há várias nuances aqui, e isto são nuances táticas, portanto é o equilíbrio defensivo, é a pressão, é o ataque, é o jogar para as faixas, é o jogo interior, e penso que é um treino muito produtivo e vê-se os jogadores, a alegria e sobretudo a velocidade como impõem, portanto, este treino.
Passam 20 minutos das 6 da tarde, estamos em emissão especial na BTV a seguir o primeiro treino do Benfica em 2020, com 22 mil adeptos nas bancadas, esgotaram o anel do piso zero, que tem capacidade para perto de 22 mil adeptos, para observarem os campeões nacionais e líderes do campeonato à passagem da 14ª jornada. O Benfica que faz este 6º treino depois da pausa de Natal, mas está a 3 dias de um jogo importantíssimo em Guimarães, frente ao Vitória, no Afonso Henriques, num estádio de ambiente quente, frente a um dos melhores adversários deste campeonato, o atual 5º classificado da Liga NOS. Certamente que esta hora também está a tirar algumas notas o treinador Ivo Vieira do Vitória de Guimarães, seguindo provavelmente a emissão da BTV, que está em exclusivo a transmitir este treino. No entanto, eu diria que está aqui muito mais da consolidação daquilo que é o modelo de jogo do Benfica, das ideias de jogo neste treino, do que propriamente uma questão mais estratégica do plano de jogo que está desenhado para o desafio de sábado em Guimarães. Sim. Portanto, não dá para ver tanto aqui a estratégia hoje, mas dá para ver sim com estes movimentos, a dinâmica do treino e da ideia de jogo do Benfica. Exatamente, a ideia do jogo do Benfica é esta. Também não nos podemos alongar muito porque há jogo no próximo sábado. Isto no fundo é o treino que normalmente se faz até durante a semana também, para que os jogadores cada vez mais, quando aparece o jogo, estarem relacionados uns com os outros. A movimentação, o passe, a finalização, tudo isso faz parte deste processo de trabalho. O Benfica que vai a Guimarães, onde tem sido feliz nos últimos jogos. De resto, em 74 jogos para o campeonato, o Benfica tem 41 vitórias em Guimarães. Vitória venceu 18 vezes, houve 15 empates. Nos últimos 17 jogos entre o Benfica e Vitória de Guimarães, em todas as provas, quer aqui em Lisboa, quer também, inclusive fora de Guimarães, na Supertaça, o Benfica nos últimos 17 duelos com a Vitória conseguiu 15 vitórias e 2 empates. Portanto, desde maio de 2013, desde aquela final da Taça que o Benfica perdeu, era Rui Vitória, treinador dos vimaranenses, desde aí que são mais de 6 anos sem perder com a Vitória de Guimarães. Um Benfica que nos últimos 20 jogos com a Vitória só perdeu um, que foi esse jogo para a Taça. Desde 2012 que o Benfica não perde em Guimarães para o campeonato, são 7 vitórias consecutivas, mas costuma-se dizer que quando se ganha tantas vezes, a derrota está mais perto. Portanto, é sempre ter uma nota de destaque para este jogo em Guimarães, porque embora o Benfica tenha sido feliz nos últimos anos, e tem, é verdade, a verdade é que este Vitória também tem uma equipa hoje em dia de grande qualidade. É um jogo muito difícil, não diria que é tão difícil hoje jogar lá como ir ao Alvalade ou ir ao Dragão. É quase desse patamar de exigência o jogo em Guimarães ou em Braga. Aliás, os jogos em Guimarães são sempre difíceis, são sempre jogos muito competitivos. O Guimarães, nesta época, realmente tem uma excelente equipa, tem uma equipa também muito competitiva e, portanto, é um teste realmente muito difícil para o Benfica, mas, de qualquer maneira, o Benfica preparou-se, está-se a preparar para que o jogo realmente enquadre-se naquilo que Bruno Lage quer. A estratégia, claro que vai atuar, mas penso que vai ser um jogo extremamente difícil para o Benfica. Nesta altura, Ferro e Ruben Dias no eixo, na mesma equipa, Tomás Tavares e também do outro lado Grimaldo, mas também é verdade que André Almeida e Nuno Tavares, porque são os laterais também que estão aqui, estão com a camisola vermelha. No meio, os médios que estão ali a jogar em simultâneo são Tarapte e Gabriel, de facto, é mesmo assim. Em relação à linha avançada, estamos a ver Pizzi, David Tavares, Rafa e Vinícius na mesma equipa. Em relação aos extremos, estava a tentar observar, o Chiquinho e o Sérvio estão na mesma equipa, mas curiosamente aqui em relação à linha defensiva e à linha de média, os jogadores que normalmente têm atuado nos últimos jogos estão com o mesmo equipamento, não é? Sim, sem dúvida, aliás, porque até o André Almeida regressou há pouco tempo para os treinos e naturalmente não está preparado ainda 100%, digo eu, para poder integrar no grupo, mas até lá nunca se sabe se o treinador terá ou fará alguma alteração. Acho que o jogador em questão tem estado num bom plano, acho que não vai haver necessidade nenhuma de poder fazer alteração. Este é o cruzamento de Tomás
Tavares é um aspecto onde ele certamente vai melhorar, que é no cruzamento, no último passo. André Almeida fez esse caminho, por exemplo. De ano para ano começou a fazer mais assistências, mais chegadas à área para decidir melhores cruzamentos. Portanto, é um processo natural que os jogadores vão adquirindo, não é? Mas recuperando, há pouco o José Luís destacava isso, Veloso, que jogou lá tantas vezes em Guimarães. Nunca foi fácil, embora o Benfica tenha um bom histórico em Guimarães. O Vitória, nas últimas 5 jornadas, só ganhou um jogo para o campeonato, deixou escapar nos últimos jogos 9 pontos nas últimas 5 jornadas. Mas é uma equipa com um processo ofensivo muito forte, em ataque posicional, em ataque organizado, é uma equipa das melhores em Portugal. Só não marcou golos, curiosamente, ao Porto e ao Braga. De resto, não ganhou nem ao Porto, nem ao Sporting, nem ao Sporting de Braga. Perdeu esses 3 jogos, curiosamente. Mas tem sido uma das equipas agora em maior destaque em Portugal, embora tenha sido afastada da Liga Europa. Deixou um bom desempenho, uma boa imagem no jogo, sobretudo com o Eintracht Frankfurt, com o Arsenal que empatou. Está na Final Four, pode ganhar a Taça da Liga, superou o Benfica na fase de grupos, portanto é um adversário a ter em conta pela sua qualidade. E eu destaco que Tapsoba é o jogador com mais minutos desta época, é o jogador também com mais jogos, 27 jogos, é o segundo melhor marcador, atrás de Davidson, que tem 8 golos, o Tapsoba, que é um central, tem 7 golos, depois tem o Leo Benatini com 6 golos. Na Liga, o Tapsoba é mesmo o jogador com mais minutos, mais jogos e mais gols, tem 4, portanto é um jogador a ter também em conta, embora seja um defesa. Sim, de facto o Benfica nunca ganhou ao Guimarães com facilidade, independentemente das épocas. O Guimarães teve sempre grandes equipas, grandes jogadores, e este ano também tem uma grande equipa. As coisas não estão a correr de feição como o treinador esperava. O facto é que há que ter sempre em conta que é um adversário extremamente difícil. Se o Benfica naturalmente estiver no seu melhor, consciente de que o adversário vai complicar a vida, o Benfica naturalmente vai ter dificuldades em poder adquirir a vitória, mas se o Benfica estiver no seu bom momento, naturalmente tem todas as possibilidades. Agora o Pizzi falhou ali um golo, que é pouco habitual nele, porque nos jogos tem 19 golos nesta temporada. Foi o jogador que em 2019 mais golos marcou, 27 golos pela equipa do Benfica, e há pouco, sem oposição, na pequena área, não conseguiu finalizar o treino. Tão fácil, facilita-se às vezes, e é assim que se falha golos. De qualquer maneira, o Pizzi, não há dúvida que tem sido realmente um jogador em foco. E agora novamente, isto é Larissa, às vezes acontece por falta de concentração no momento. Ele aqui, por exemplo, se ele tivesse mais concentração, atacando a bola, se calhar fazia gol, e se calhar a bola saltou um bocadinho, distraiu-se ali um pouco e portanto fez isto. Portanto, é natural. Estamos a falar apenas e só do melhor jogador em Portugal, a atuar em Portugal na atualidade, que realizou 53 jogos no ano civil, com 27 golos. É obra. Com mais golos. E agora, números oficiais, 21.819. Portanto, as nossas contas não falharam, não é? Exatamente. Não falharam. Mais uns quantos que estão por aí em pé, vai dar uns tais 22 mil. Portanto, confirma-se, o Benfica divulga o número de 28.819 espectadores, a rondar então os 22 mil à assistência, indo ao encontro daquilo que tínhamos dito até aqui. É uma das notas de destaque, mais parecia um dia de jogo. Estão mais adeptos a assistir a este treino do que na esmagadora maioria dos jogos da Liga Portuguesa, o que é de facto significativo. De volta a este treino, para já, o que é que há a destacar de maior interesse até agora, José Luís? Para mim, realmente está a ser interessante a dinâmica com que o treino está-se a desenrolar, e sobretudo vê-se a alegria do treino, vê-se a motivação dos jogadores, todos eles, e sobretudo vê-se um sorriso nos lábios, porque isso também, o treino tem que fazer esse sorriso, essa felicidade. Porque, Helder, quando nós, e o Veloso está aqui, sabe muito bem, quando treinamos assim, a gente sente alegria, sente prazer naquilo que está a fazer. E eu estou a ver realmente que está a ser um treino muito produtivo? Muito produtivo e, sobretudo, um treino alegre. Intenso também. Isto é componente não só ofensiva, como a defensiva também. Para ver que o Tomás Tavares a pressionar logo aqui a saída. Gerson. Claro que não é só ele, os colegas têm que acompanhar para que, se ele passar. E esta finalização agora do RDT esta valeu. Eu acho agora que só tem que fazer isto nos jogos. Exatamente. Helder, eu acho que o Raul, os avançados, e nós sabemos, vivem dos golos. E o Raul
realmente teve muitos jogos, teve a infelicidade de não fazer gols, mas é um jogador de uma qualidade grande. E eu acredito que o Raul Tomás vai conseguir fazer gols. É precisar tempo também, há jogadores que têm um tempo de adaptação diferente e os espanhóis, curiosamente, embora e não será o único, seja um país irmão, a verdade é que os espanhóis têm tido mais dificuldades. O Grimaldo também não chegou logo como titular, veio, tinha o Eliseu à frente e depois esperou pelo seu momento, mas tem-se falado muito dele porque custou 20 milhões de euros, mas é preciso ter calma porque é um jogador com uma qualidade acima da média. Para além de ter uma grande escola no Real Madrid, é um jogador que dá para ver que tem um toque de bola diferenciado, tem uma leitura de jogo, um posicionamento. Agora, naturalmente que também é preciso contar com a concorrência e quando há um jogador como Vinícius que leva 16 golos e está de pé quente, naturalmente que não podem jogar todos. E o melhor marcador da época passada, o Seferovic também é preciso ter em conta. Mas isto é a vida das grandes equipas, não é? Vocês estiveram em plantéis onde era... E a vida principalmente os que marcam golos, os avançados. Esta é uma boa questão porque vocês fizeram parte de grandes equipas do Benfica, onde a concorrência era apertada. Só aqui para esta linha média há Gabriel, Tarap, Tino, Florentino, não é? Samaris, Feiza, o Jetson e agora o Weigl. Estamos a falar aqui de posições onde só jogam 2, portanto vão ficar de fora 4 ou 5 e se calhar nem vão para o banco. Portanto, isto, vocês que estiveram envolvidos em grandes plantéis com grandes jogadores como o Benfica tem hoje, grandes jogadores com muita competitividade na equipa, como é que isto se gera também no ponto de vista dos jogadores? Aceita-se bem quando... É fácil, eu digo que é fácil desde que se aceite. Qualquer jogador, seja de que posição for, tendo mais do que um para essa posição, só há um objetivo a fazer, é trabalhar cada vez mais e melhor para ter a oportunidade de poder jogar, porque quem escolhe depois é o treinador. Se tu não estiveres em condições não físicas ou técnicas e táticas, naturalmente tens menos possibilidades de jogar que outro que este tenha, não é? O treino vai com 46 minutos, está numa nova paragem, mas falávamos então desta competitividade no plantel. José Luís, como é que isto se desembrulha também na perspectiva dos jogadores, porque não é fácil ter um plantel tão extenso como há este do Benfica nesta altura e com muita qualidade para cada posição. Aliás, o Veloso ficou aqui uma situação que é importante, portanto, falaste em praticamente 6 médios, 8, 7 médios. Tarap, Florentino, Samaris, Feiza, Weigl e Jetson são 7 para 2 lugares. Portanto, são 7 médios com características todas elas diferentes. Agora, não há dúvida que o que se passava comigo, eu falo pessoalmente, era o atleta quando está a sentir que está a perder a titularidade, só há uma coisa a fazer, é trabalhar diariamente, trabalhar sempre bem, estar focado e esperar realmente uma outra oportunidade. Agora, é claro que o Bruno Lage neste momento tem um plantel de grande qualidade, tem um plantel competitivo e, portanto, a estratégia com que o treinador quer, aquilo que o treinador quer para o jogo, portanto, ele é que vai escolher os 11. Agora, é uma tarefa às vezes difícil para um treinador. Aí estão os jogadores, vieram beber água, é um minuto para beber água e agora cá está o regresso para a reta final do treino. Normalmente Bruno Lage faz treinos curtos, mas intensos, não são treinos muito longos, são treinos de uma hora e pouco. E nesta altura já vai com 3/4 de hora, essencialmente, este treino do Benfica, que começou com 22 mil adeptos nas bancadas, mas também há aqui muitas crianças, muitas famílias, alguns já aproveitaram para ver a fase inicial do treino. Não é que não estejam a gostar, mas é que está a cair também agora a noite e vai ficando mais frio e há muita gente que vai para casa aproveitar para jantar também. E houve quem tivesse feito a viagem também até Lisboa, como já que ouvimos na emissão, para assistir ao treino. Vamos voltar à bancada. Karina Bento, estás aí, não é? Estou aqui, continuo, permaneço aqui junto das bancadas, eu e ainda muitos milhares de adeptos do Benfica. Dizias e bem, já há algumas pessoas a abandonar o estádio, porque está realmente neste momento muito frio aqui junto ao relvado. No entanto, ainda são milhares os resistentes que continuam aqui a assistir com muita atenção ao treino do Benfica. Esses resistentes com quem eu vou tentar falar aqui na bancada. Olá, boa noite. Vêm de onde? De Caneças. Portanto, aqui pertinho, achou que este era o programa ideal para o início do seu ano? Sim, eu queria ver como é que as coisas corriam. Está a ser bom. O que é que está a achar deste treino, sem ser o frio? Frio, muito frio.
Quanto àquilo que está a ver dentro do relvado, como é que está a avaliar este treino? Gosto. Era assim que pensava que era o treino? Sim. Eu já treinei muitas vezes também. Eu joguei até aos 41 anos. Muito bem, aqui também vem-o acompanhado, também satisfeita com aquilo que está a ver? Bem, obrigada. Bem. Muito bem, aqui também os casais a acompanharem-se neste treino. Boa noite, vem de onde? Lisboa. Portanto, aqui de pertinho, mas achou que era importante marcar presença? Exatamente. Para o primeiro treino do Benfica é importante estarmos cá, que é para apoiar. Quando a equipa entrou em campo, estavam aqui perto de 22 mil pessoas, agora um pouco menos também derivado ao frio. Quando esta equipa entrou e se ouviu o hino do Benfica, viu-se aqui muitas emoções na bancada. Também emocionou? Ficaram logo sem frio. Já ninguém teve frio quando a equipa do Benfica entrou em campo. E para quem está aqui na bancada, assistir e olhar à volta e perceber que num treino, no primeiro treino, num treino aberto, estão aqui mais pessoas do que, por exemplo, na grande maioria dos jogos que se podem assistir na Liga NOS. Isto é o que simboliza o Benfica. O Benfica é isto. É só isso. O Benfica são muitos adeptos, muitos simpatizantes. O Benfica é isto, é o que está à vista. 22 mil hoje, que é para assistir ao Benfica no primeiro treino, isto quer dizer muita coisa, é uma nação, o Benfica. E aquilo que está a ver em campo, o que é que está a achar? Estão-se a aplicar, isto é um treino, é para isso mesmo, acho que é a preparação para o jogo com o Guimarães, e aplicam-se, estão a aplicar-se, estou a gostar, e é isso. Muito bem, muito obrigada. Importa também ouvir aqui a opinião dos mais novos, porque na verdade há muita família aqui presente, muitas crianças. É importante também saber qual é a opinião sobre, para já, o primeiro nome. Miguel Dias. Miguel, qual é a opinião sobre este treino, sobre esta iniciativa, sobre este primeiro dia do ano? Como é que está a correr isto? Muito bem, o treino está a ser fixe. É emocionante ver tantas pessoas aqui a assistir ao treino, a baterem palmas, a cantarem. Emocionou-te? Sim, emocionou. E daqueles que estamos a ver agora no relvado, qual é o teu preferido? Tenho muitos. O Sérgio, o Raul de Tomás, o Seferovic, o Pizzi, o Rafa. A tua equipa toda, na verdade, não é? Agora consegues vê-los aqui um bocadinho mais perto do que é habitual. Eles são como tu pensavas que eles eram, como vês na televisão? Não. Então, o que é que te parece? Bons para jogar e pronto, estás contente, não é? No geral. Está aqui também uma irmã, parece-me. Portanto, este é um amor de família, é? Sim. Vieram todos hoje ver o Benfica? Sim, somos grandes fãs do Benfica. E este era o plano ideal para o primeiro dia do ano? Sim. Muito bem, muito obrigada. Aqui então os adeptos continuam firmes na bancada a assistir ao treino. Também por curiosidade, Hélder, os jogadores muitas vezes estão aqui mais próximos e agora não que estão a jogar, mas há pouco quando saíam em grupos ficavam aqui mais próximo das bancadas. E aconteceu por algumas vezes ouvir-se gritos específicos para um ou outro jogador e os jogadores olham para trás e, na minha opinião, fazem o dia destes adeptos, porque olharam muitas vezes, acenaram tudo aquilo que, no fundo, estes adeptos vieram à procura no dia de hoje e, portanto, eu acho que, no geral e no balanço geral, se é que já me é permitido fazer algum balanço desta tarde, vão todos muito satisfeitos para casa, porque houve realmente aqui, sentiu-se esta união entre as bancadas e o relvado. E no relvado trabalha-se a sério, porque vem aí dentro de 3 dias um jogo importantíssimo frente a uma das melhores equipas portuguesas, o Vitória Sport Clube, e nesta altura também há um período onde os adeptos gostam mais de ver, não é? Este jogo agora com Nuno Tavares aqui na asa esquerda, cá atrás à direita depois está André Almeida, no centro Ruben Dias e Samaris, depois Gabriel e Jetson, com Chiquinho, Pizzi, Seferovic e Caio. Do outro lado, defesa com Tomás Tavares, Feiza, Ferro e Grimaldo, meio campo com Florentino, David Tavares e Ebouí, depois RDT, Vinícius e Servi.
E com o joker que é o Tarap. Tarap, exatamente. Não é? Exatamente, quando a equipa ataca e perde a bola, automaticamente funciona do outro lado, onde o Tarap é o joker, que é o jogador a mais numa das equipas. E o objetivo é não só, quando tem a bola, atacar a baliza contrária, como quem está do lado de lá tem que defender para que a sua baliza não seja violada. Não é no campo todo, José Luís, não é? Portanto, estamos aqui com as balizas colocadas. É da área a área, diria eu, não é? Da área a área. É para ser mais intensivo, mais intensivo, exatamente. Campo reduzido em termos laterais, portanto, a linha, estamos a ver ali uma linha de cone. Mas é um treino realmente intenso, um treino como se fosse um jogo e, portanto, vê-se realmente que é um treino muito útil naquilo que Bruno Lage pretende para o Benfica e realmente para o próximo jogo. Agora, não há aqui estratégia nenhuma, os jogadores estão divididos, nem dá para perceber, apenas dá para perceber que há apenas um jogador que é o Tarap, que joga nas duas equipas. Mal uma equipa tenha a posse de bola, o Tarap ajuda essa equipa. Para essa equipa. Não deixa de ser um jogo, um treino com intensidade, um espaço curto, onde as equipas praticamente estão sempre em movimento. Quando tem a bola tenta atacar, quando perde a bola ataca logo a outra, portanto tem que tomar as suas posições cada um deles e o objetivo é esse, é a intensidade no treino curto e com muita intensidade. Aí está o treino do Benfica. Jota, Zivkovic e Jardel não estão presentes. Assinala-se o regresso aos treinos, aparentemente sem limitações, da dupla Rafa Silva e André Almeida. Portanto, o Benfica começa o ano com 2 jogadores que estavam entregues ao departamento médico recuperados. Eu lembro que Conti saiu do plantel, foi para o Atlas, empréstimo do ano, e Julian Weigl, o alemão de 24 anos, está a chegar a acordo entre o Benfica e Dortmund de 20 milhões de euros para a transferência do médio de 24 anos, que foi titular em 19 dos 26 jogos esta época do Dortmund, sendo que esteve em 20 desses jogos, com mais de 1.600 minutos, chega já com rotina, com andamento para lutar por um lugar na equipa do Benfica. É um forte investimento num dos grandes jogadores da Bundesliga, por isso é uma das melhores ou maiores transferências de sempre do futebol português. Vai enriquecer este plantel do Benfica, já por si um plantel riquíssimo, com muita qualidade individual que está a ser aproveitada por Bruno Lage, numa altura em que vem aí um período muito importante. Eu diria que os próximos, são sempre os jogos, são todos importantes, mas o próximo ciclo de jogos, 5 em janeiro, e depois são 6 que podem ser 8 em fevereiro. Atenção, porque isto pode decidir muito a época. O Benfica, nos próximos 2 meses, tem entre 11 a 13 jogos. Aqui o falhanço de Tyrone Eboyi, que até pode, enfim, continuar a rodar pelos sub-23 ou então ser emprestado. É um jogador que precisa de ritmo, de confiança, esteve mais de um ano parado, mas dizia, atenção a isto, meus caros, porque o Benfica vai jogar agora, neste período, vai defrontar o Porto, o Sporting, o Braga e o Vitória de Guimarães. Portanto, jogará em Alvalade, no Dragão e em Guimarães, só nos próximos 2 meses, com os primeiros classificados. É realmente jogos muito difíceis, muito competitivos. É claro que penso que nada vai decidir, mas são jogos que, a priori, também vão dar e vão criar também mais confiança para a equipa e, portanto, eu penso que o Benfica preparou-se muito bem esta pré-época, para a época inteira, e, portanto, eu penso que o Benfica realmente tem condições, tem qualidade de plantel, tem uma equipa hoje em dia mais competitiva, uma equipa também muito equilibrada em termos defensivos e, portanto, o Benfica está preparado para encarar esses 4 jogos. O Benfica que tem o Vitória no próximo sábado às 8h30 da noite, depois jogará com o Desportivo das Aves no Estádio da Luz, vai receber depois o Rio Ave para a Taça, também aqui na Luz, depois vai ao Alvalade no dia, não se sabe se é 18, se é 17, se é 16, e jogará ainda em janeiro em Passos do Ferreira. Portanto, vai ter em janeiro 2 jogos na Luz, 3 jogos fora, sendo que 4 dos 5 jogos em janeiro são para o campeonato. Depois, em fevereiro, tem o Futebol Clube do Porto fora, tem o Braga em casa, o Shakhtar fora, tem o Gil Vicente fora e o Shakhtar em casa. E atenção, porque pode ter aqui em casa e fora o Famalicão ou o Passos do Ferreira na Taça de Portugal, porque as meias finais vão realizar-se no mês mais curto do ano, vão realizar-se aí as meias finais, o que significa que pode fazer 8 jogos no espaço ali de 20 e poucos dias. Portanto, é preciso ter atenção que
nestes 2 meses joga-se aqui muito da temporada. Havendo as competições europeias e as competições que existem em Portugal, naturalmente que há uma altura da época que existem muitos jogos que subcarregam as equipas. Daí que os plantéis têm que ser extensos para dar oportunidade a alguns nas competições que não são, principalmente que não são a do campeonato. No fundo, aparece sempre em certas alturas e perto de janeiro ou do início do ano, maior quantidade de jogos a fazer. Portanto, daí que a equipa tem que estar preparada para poder preencher todos esses jogos no melhor possível. O treino dura há uma hora de treino e aí está a pausa para que os jogadores possam beber água. Isto tem acontecido, eu diria, quase de quarto em quarto de hora, mais ou menos, não é? De 20 a 20 minutos, pausa para beber água. Normalmente é 20 a 20 minutos, há uma pausazinha para o atleta refrescar, beber água, tranquilizar e, portanto, mal tem tempo para vir beber água e para entrar a seguir. Portanto, eu acho que isto é uma pausa curta, uma pausa que também faz parte do contexto do treino e, portanto, agora vão trocar as equipas talvez para continuarem o jogo. Talvez mais um quarto de hora de treino, porque já estamos com uma hora de treino e dentro desse tempo normal. Os jogadores já se refrescaram, 1 minuto para beber água e agora recuperam as posições, com muitos adeptos aqui junto à zona onde os jogadores vieram beber água, incentivar os jogadores, muitas mensagens, muitos gritos na direção dos jogadores, mas eles estão a tentar naturalmente concentrar-se no treino. E falar em concentração, meus caros, com um treino aberto, com o final de ano, com a chegada de um grande jogador como é o Weigl, e agora com a pausa que houve no campeonato, isto é fácil depois mudar o chip, porque vem aí um jogo importantíssimo em Guimarães. Sim. Nós temos sublinhado isto ao longo da nossa jornada, a importância deste regresso do campeonato logo com uma partida de elevado grau de dificuldade. Isto é fácil mudar o chip, vocês que foram jogadores, passaram por estes momentos de pausa de Natal, de regresso depois com inclusive mexidas no plantel. Como é que vocês encaram, como é que acham que estes jogadores vão encarar este período? Eu vou dizer uma coisa, todos os jogadores estão, quando há estes tempos de paragens, quer que seja para o Natal ou seja outra coisa qualquer, os jogadores estão ansiosos que comecem outra vez os treinos e os jogos. E os jogadores querem rapidamente estar preparados para assimilar os jogos, embora a paragem fosse curta e há sempre trabalhos que eles têm que fazer. Levam um plano individual de trabalho. Exatamente. Antigamente isso se calhar não acontecia, mas depois, nos últimos anos de estar a jogar também já acontecia. Trazemos um plano de treino para fazer, correr, ou na areia, ou assim do género. Portanto, no fundo, os jogadores têm que estar preparados e querem muito não perder aquilo que custou muito a adquirir, que são a componente física, né? E a questão tática, isso é menor, mas principalmente a componente física, porque essa é que é mais importante para os jogadores poderem responder às necessidades. O Benfica até agora realizou nesta temporada 27 jogos. E nos próximos 5 meses o Benfica tem 23 jogos garantidos, portanto a juntar aos 27 que já estão feitos, estão assegurados 50 jogos, não é? Portanto faltam 23 de certeza absoluta, que são 20 do campeonato, os 2 jogos com o Shakhtar e o jogo da Taça de Portugal. Mas se tudo correr bem ao Benfica, o Benfica poderá chegar aos 60 jogos, ou seja, para chegar à final da Liga Europa terá que fazer 9 jogos. Para chegar à final da Taça de Portugal terá que fazer mais 4 jogos, portanto poderá chegar aqui aos 60 jogos. É isto que os jogadores têm pela frente e depende muito deles. Portanto, ou fazem 50 jogos ou fazem 60, e se fazer mais é fazer naturalmente com que a equipa esteja mais perto dos títulos. É verdade, Hélder, portanto são jogos. Eu acho que acima de tudo eles, neste caso os jogadores, e a experiência que a gente teve ao longo dos anos ensinou-nos que realmente os jogadores querem jogar, os jogadores querem fazer jogos, os jogadores querem ganhar, os jogadores querem conquistar títulos. E penso que o plantel do Benfica, do momento, é um plantel que está a ser reforçado, e já referiste muito bem, o Julian Vega, portanto é um jogador alemão. Já, além de ser jovem, é um jogador já muito competitivo, um jogador já com uma grande experiência,
e, portanto, vem acrescentar mais qualidade, mais competitividade ao plantel. Agora, claro que são muitos jogos, mas penso que o Benfica e a equipa técnica e, sobretudo, o seu chefe, Bruno Lage, têm a noção, têm a consciência realmente que são jogos que vêm muitos jogos, jogos muito difíceis, mas que o plantel está preparado para enfrentar isso. É um ciclo de facto infernal de jogos que aí vem e é para isso que o Benfica se prepara para atacar todas as frentes, porque já caiu a Taça da Liga, mas na Europa, apesar do desvio para a Liga Europa e a saída da Champions, o Benfica tem uma palavra a dizer nessa competição e no campeonato. E é um prestígio. E no campeonato, decide-se muito deste campeonato nestes 2 meses que se seguem, com jogos entre os candidatos que não têm perdido, sobretudo Benfica e Porto, pontos com as outras equipas. Não tem, o Benfica pelo menos não tem perdido esses pontos, só perdeu com o Futebol Clube do Porto. Exatamente. De resto, em 13 jornadas só tem essa derrota, mas por isso mesmo, nestes confrontos entre os primeiros 4, 5 classificados que vamos ter aí, já nesta jornada, o Porto vai ao Valado, o Benfica vai a Guimarães. Está aqui muito da Liga em casa nos próximos 2 meses. Sim, sem dúvida que é uma altura que pode ser decisiva ou não para o resto do campeonato. E querem crer que aquilo que o Benfica tem vindo a fazer, que tem todas as condições para continuar a manter a liderança. E isso só vai depender da forma como o Benfica encarar cada jogo, porque não vale a pena estar a pensar em muitos jogos ao mesmo tempo. É um de cada vez. Um de cada vez. Ganhar um e quando ganhar um, tentar ganhar o outro e assim sucessivamente. Porque senão o foco não será o mesmo e isso pode ser prejudicial para as equipas, portanto manter sempre o foco da mesma forma. E a linha a seguir, Helder, é isso mesmo, é jogo a jogo, focar no próximo jogo, que é o Guimarães. É claro que vai haver um grande jogo entre os rivais e, portanto, o Benfica não está à espera do resultado do Sporting ou do Porto. Simplesmente o Benfica está a preparar realmente o jogo de sábado contra o Guimarães, um jogo que já dissemos que é um jogo difícil, um jogo que vai ser muito competitivo, porque o Guimarães tem uma equipa também muito equilibrada e vai ser um jogo de alto risco para o Benfica, mas penso que o Benfica está preparado para enfrentar esse jogo. Esta nova moda que eu estou aqui a reparar, eu não vejo nenhum jogador com caneleiras, ou pelo menos tem caneleiras, são daquelas muito pequenas, não é? Isto é uma nova moda, no vosso tempo não era bem assim. Não é, o Veloso não era assim, o Veloso era sempre caneleira. O treinador obrigava sempre a gente a jogar de caneleiras. Havia um outro que às vezes não punha, mas quando há aquelas bolas a dividir e não sei o quê. Pois, e às vezes sem querer pode magoar e isso também depois nos jogos, há jogadores que como não têm caneleiras também não metem o pé quando deviam meter. Portanto, as caneleiras não é para dar porrada a ninguém, mas sempre para proteger. E tu podes ir dividir com qualquer jogador, dividir a bola, não é dividir o jogador. E se tivesse caneleira, naturalmente tens menos possibilidades de poder magoar, não é? Mas o Veloso era um dos jogadores que jogava sempre de caneleira. E caneleira de carbono. Também, não é? E caneleira de carbono. Na altura veio um especialista, não foi? De Madrid fazer essas caneleiras. Ainda hoje pode-se fazer, se quiser. E sobretudo o Veloso era dos jogadores que... Eu ainda tenho as minhas. O Veloso era um jogador que preparava-se muito bem para o treino. Não quer dizer... Nós, os outros, sem caneleiras, também estávamos preparados, mas o Veloso protegia-se muito nesse sentido para não magoar. E lembras-te, Veloso, eu vou contar um episódio rápido, que era um lance que tiveste, já não me lembro com quem, que tu entraste para ganhar a bola e sem querer lesionou um colega, mas foi sem intenção. Portanto, o Veloso aí preparava-se realmente bem para esse treino. Mas já reparei que isto é um pouco comum em quase todos os clubes hoje, os jogadores treinam sem as caneleiras, ou então são umas caneleiras muito pequenas. É, porque o treinador não exige que é de caneleiras, porque no nosso tempo o treinador exigia que quem não fosse de caneleiras, tinha que ir a... Alguns eram assim, Estamos com 1h15 quase de treino. Já Luís, que notas a destacar deste treino que está praticamente a chegar ao fim? O que é que lhe pareceu o treino? A mim, nota mais, penso que sobretudo foi a entrega e sobretudo a dinâmica de todo o plantel, de todos os jogadores. Portanto, foi um treino muito proveitoso, foi um treino em que os jogadores neste momento já estão a mudar o chip, porque é importante, houve esta pequena paragem, o Natal, passagem de ano, e portanto eu acho que naquilo que eu vi e aquilo que ressalto realmente é o foco que os jogadores tiveram neste momento no treino. Numa altura em que vamos
vamos recuperar a nossa posição, porque os jogadores do Benfica estão a partilhar do momento com os adeptos, onde entregam bolas para os adeptos do Benfica que aqui estiveram neste treino e que foram 22 mil os adeptos que assistiram ao treino do Benfica. Chega ao fim, 1h15 de treino, 22 mil adeptos nas bancadas, primeiro treino do ano, a 3 dias de uma deslocação dificílima a Guimarães, mas com a equipa a levar esta autêntica injeção de confiança com este treino. Sim, os jogadores naturalmente que gostam que os adeptos apoiem, independentemente de ser um treino ou não, o primeiro do ano,